Vamos ver quantos tem aqui já presentes na aula. Já temos um grande grupo, agora sim. Boas noites, queridos e queridas. Tudo na Santa Paz? Boa noite, professor. Tudo sim. Depois dessa ventania, quase levou tudo, mas tá tudo bem. Cara, ventania, sério mesmo? Eu vou confessar para você que aonde eu moro aqui na Vila Matias, eu não observei ventania. Aonde pegou aí a ventania? Nossa, professor, eu moro aqui no Nova Sintra, né? Sei. Aqui deu uma ventania, lá no Marapé teve casas que voou telha, voou tudo. Da minha família mesmo. Nossa, tá tenso. E em São Caraca, Paulo, né, que o pessoal do trabalho tá uma tempestade lá que também caiu a rede, caiu tudo. em São Paulo. Isso. Cara, vou ser sincero com a senhora. Você vê, eu não estou tão distante da subida do Morro da Nova Sintra, né? Porque eu moro do lado da Arena Santos, né? Então tá perto da subida. E confesso para você que eu não senti assim ventania. Inclusive aqui na minha sala tem uma cortina, né? E quando a ventania bate na cortina, como ela é daquele material plástico, ela bate na vidraça e faz uma barulheira, né? E aqui, aonde eu moro, não pegou a ventania. Então, a ventania deve ter sido aquela que não é aquilo que a gente chama de terrestre, né? Mais superior, aéreo, e pega você que está aí no alto do morro aí. O sofrimento é maior. Imagina aí. Professor, o senhor é meu vizinho? Eu sou sua vizinha, na verdade, agora, né? Eu mudei faz pouco Somos tempo. vizinhos? Aonde você está morando, Rosa? Vizinho. Eu tô morando aqui na Lucas Fortunato, 196. Opa, tá perto daqui. Eu Pertinho, do moro lado do Teatro Municipal. pertinho daqui. Eu sou vizinho da Unip. Não tem a Unip na Rangel Eu Pestana? também. Eu também, eu vejo o NIP da minha casa. É, eu sou vizinho dela. Tem a ruinha de uma quadra, né, que fica lateralmente ao Unip. Eu moro nessa ruinha, que é bem em frente à Arena Olha, Santos. do lado. Uhum. Do Qualquer dia lado. vamos tomar um café ali no posto Ipiranga, lá onde eu faço happy hour. Vamos sim, professor. Maravilha. Queridos, vamos ser práticos, né? Senão a gente fica conversando e esquece que tem aula, né? Segunda-feira a gente teve aí um problema muito grande, né? Depois foi passado aí, parece que foi uma invasão, né? Uma invasão no servidor da Microsoft em específico, e essa invasão acabou causando grandes transtornos na ferramenta, né? No Teams. E só para vocês terem uma ideia, né? Na segunda-feira, era algo em torno de 4 horas, eu fiz 2 downloads para o Teams, que foi maravilha, tranquilo. E 2 downloads pesados, porque eram vídeos, né? Vídeos com mais de 1 GB. E aí, próximo de iniciar a nossa aula, eu estava tentando fazer o download, o upload do arquivo que a gente vai usar como base do AV1, e é um arquivo pequenininho, bem leve, e não fazia o upload. E fora os problemas que a gente teve para iniciar a aula, acesso, e que vocês também tiveram, né? Então, a decisão da faculdade, né, da direção da faculdade e do Centro Paula Souza, né, porque no fim foi uma orientação do Centro Paula Souza para evitar maiores transtornos e prejuízo com o conteúdo, achou-se melhor interromper a noite de aulas do que dar prosseguimento, né? E na terça-feira, aliás, já na segunda mesmo, no fim da noite, já deu para observar melhoria no sistema, né? E aí na terça-feira já foi possível trabalhar e fazer downloads e uploads na boa, né? Sem causar transtornos. Então, na terça-feira,
eu postei o material. Inclusive, eu passei para a Marilda, né? Eu mandei uma mensagem para ela através do WhatsApp, passando as orientações que a gente conversou no início do semestre e na semana passada, e só relembrei, né, repassei essas informações, e ao mesmo tempo eu disponibilizei para ela, para poder disponibilizar para vocês, através do WhatsApp, o arquivo, né? A mesma mensagem e o arquivo, eu também ontem à tarde, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Ontem à tarde eu postei aqui no Teams, né? Então, quando a gente acessa logo no início, em geral, aí a gente já vê lá o arquivo. Então, o arquivo está aqui, o link para acessar o arquivo da AV1. E aqui aquele lembrete, né? O lembrete que eu criei lá em tarefas, só para lembrar que a entrega é dia 14/10 e vai ser feito aqui diretamente em aula, né, em tempo real. O arquivo compartilhado foi esse aqui, né? Tem seis slides. O primeiro slide é aquele slide de orientação que a gente conversou já em aula. Aí, a partir do segundo slide, começa os exercícios. O primeiro é de um terminal de granel sólido. Aí vem a tabelinha de ângulos. O desenho, para a gente ter como base para poder coletar as informações e distribuir ela. Aqui no slide 5, o exercício 2, terminal granel líquido. E exercício 3, também granel líquido, mas é só para determinar a quantidade de tanques. O objetivo do exercício 3 era só relembrar como trabalhar com um tanque quando ele muda a posição para horizontal, né? E aí, no último slide, 4 perguntas, né? Sendo 2 relacionadas a granel sólido e 2 relacionadas a granel líquido. Quando a gente iniciou o semestre, eu cheguei a comentar com vocês que um dos objetivos pedagógicos da gente é ter aquela percepção de um aproveitamento, né? Eu disse para vocês que eu não iria trabalhar aplicando avaliação usando forms ou uma ferramenta semelhante, porque eu observei no semestre passado muita instabilidade e muitos problemas, né? E isso gerou grande insatisfação. E já no semestre passado eu apliquei a avaliação, dando um trabalho, dando um espaço de tempo aí de 2 semanas para a realização do trabalho, e aí o recolhimento desse trabalho. E através desse trabalho, gerar a nota de avaliação. O fato de ter pedido ele para ser manual é aquela garantia pedagógica que eu falei para vocês. Se eu trabalhasse com digitação, arquivo totalmente eletrônico, digitado, não existe a garantia para mim, professor, que todos da classe tiveram o efetivo aproveitamento. Quando a gente faz à mão, mesmo se eu copiar de alguém, eu estou fazendo uma leitura. E nesse processo de leitura existe um mínimo de absorção. Então é por isso que eu adotei essa prática, expliquei para vocês no início do semestre, na primeira aula, e relembrei semana passada e na mensagem que eu passei para a Marilda. Não é uma questão de causar transtorno, não é uma questão de arrumar briga com ninguém, ao contrário, o objetivo é ter um processo de avaliação o mais pacífico possível, abordando o conteúdo de uma forma 100% e prática, e
passando a transparência de que todos da classe, independente de como ele fez o arquivo dele, ele tem um mínimo de aproveitamento. Deu para compreender, queridos? Todo mundo compreende as razões e o processo? Pode ficar à vontade aí, queridos. Sim, professor. Maravilha. Sim, professor. Maravilha. Na segunda-feira, eu também deixei disponível, vou compartilhar aqui, né? Novamente a tela. Aqui na página de entrada, né, do grupo da disciplina, aí vocês vão ver aqui que tem um canal criado, né? O primeiro canal foi referente àquele exercício de fixação número 1. E o segundo canal referente ao exercício de fixação número 2. Então foi deixado um vídeo explicativo com a resolução do exercício e um arquivo com a resolução completa do exercício de fixação 2. Tranquilo, queridos? De boa? Depois vocês podem acessar e fazer o download do arquivo e verificar a correção do exercício de fixação 2. De boa? Sim, professor. Falem comigo, não tenham receio de falar comigo. Já é tão ruim trabalhar à distância. Falem comigo. Oi, professora, eu tô um pouquinho rouca, professora, eu tô gripada. Desculpa. Tô vendo aí. Eu só espero que não seja Covid, hein, Marilda? Eu tive que Não fazer pode o ser teste, Covid, professor. Não, não vai ser não. Fiz o teste, mas não vai ser não. Maravilha. Põe Você a está máscara, trabalhando Marilda. home office ou está trabalhando pessoalmente na empresa? Não, eu tive que ir pela Unimed e tive que passar pelo SUS, né? Nos dois, eles me deram atestado de 14 dias. Não posso ficar na empresa. Não trabalho hobby. Mas quando você está com a saúde normal, você está trabalhando pessoalmente ou está trabalhando em home office? Pessoalmente. Vixe, Maria, aí o risco é grande mesmo. Desculpa. Meu Deus, aí tem que ter um cuidado brabo. Eu confesso para vocês que quer ver? Nós estamos em final de setembro, foi início de agosto, um pouquinho antes de... pegou a primeira semana de aula. Eu lembro que pegou a primeira semana. Eu fiquei ruim e foi justamente a coincidência de uns dias antes eu ter ido fazer compras, né? Fui fazer compras aqui perto naquele atacadista, como é que é o nome dele, meu Deus? O Roldão, que tem aqui perto na Senador Feijó. Aí passei a tarde, mesmo com todos os cuidados, né? O uso de máscara, usando álcool e por aí vai, o risco continua. Você está num ambiente confinado e pessoas circulando ali, né? E eu sei que 48 horas depois desse dia da compra, eu comecei a ficar mal. E aí começou febre alta, dor de cabeça, a gripe, rinite, aí juntou tudo. E eu confesso que eu falei, meu Deus do céu, será que eu peguei o maldito? E aqui em casa separei tudo, né, para evitar ao máximo e contaminar meus filhos e minha neta. E fiquei algo em torno de uma semana, 10 dias, à base de antigripal e antifebril. Melhorei. Mas E fez o ninguém aqui em teste? casa pegou a mesma coisa, graças a Deus. Passou o período de incubação e ninguém pegou. Mas é um risco muito grande que a gente tem que ter o cuidado. Oi? O senhor fez o teste? Não entendi. Se eu cheguei a fazer o teste?
Isso. Não, não. Eu confesso que o meu medo de ir no hospital era maior do que fazer o teste. Eu tava E na fora que minha... o teste é horrível. Nossa, gente, pode ser, é muito ruim. Eu ainda, você vê, eu tenho 54 anos, né? Então, de uma certa forma, e pelo fato de ter rinite alérgica e por aí vai, então eu faço parte de grupo de risco, né? Então, o meu receio era ir na Santa Casa e de repente sair de lá pior do que eu entrei. Então, eu não cheguei aí no Professor, hospital. e Oi? a minha garganta tá mega inflamada. Eu acho que eu Ah, senti mais dor na garganta com o cotonete do que no nariz, vou ser bem sincera. Porque a minha não, garganta eu tá bem também cheguei inflamada. a ficar com a garganta ruim. E como eu dei aula na primeira semana, e na primeira semana a gente fala muito, né? Então eu gastei naquele período umas 2, 3 caixas de pastilha para a garganta para ir aliviando, porque a voz ela ia aos pouquinhos sumindo. Então é jogo duro, é jogo duro. Melhoras, minha querida. Deus te Obrigada, proteja, te professor. guarde e te traga aí ao restabelecimento aí da saúde. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Valeu. Queridos, sendo prático, né, agora, né? A Qual a gente palavra já falou do exercício de fixação 2, falamos da avaliação 1 e agora nós vamos entrar naquilo que a gente chamaria de segundo bimestre, né? Terminal de container. Pelo andar da carruagem, né? O tempo que a gente deu uma economizada nesse primeiro bimestre, me passa a impressão que a gente vai conseguir esgotar o assunto sem o risco de perda de horas, né? Espero que não aconteça mais nenhum acidente aí no meio do caminho. E a gente vai poder trabalhar com maior intensidade alguns exercícios com vocês, né? Então, dando entrada no nosso segundo bimestre, assim como eu fiz para terminal de granel sólido e terminal de granel líquido, a gente vai ver uns filminhos, né, relacionado à movimentação de containers, né? Então, nós vamos ver uns filminhos de Singapura para a gente observar operações e alguns números. Vamos ver terminal de Hamburgo, terminal de Roterdã. Depois nós vamos ver uma simulação de um terminal. Esse porto já existe, tá? Ele está passando por reformas. Então nós vamos ver a simulação que mostra a reforma. É em Xangai, no Peru. Esse porto, no futuro, né? Existe o projeto de integração regional, né? Que seria na América do Sul, integrando a costa do Pacífico e a costa do Atlântico. Então, esse porto de Xangai, somado ao porto de Valparaíso, no Chile, eles seriam responsáveis pela integração da costa do Pacífico, rotas que estão ali naquela região, passando em território da América do Sul e se direcionando para o Atlântico, muito provavelmente para aquele chamado Porto Central, que a gente vai ter a oportunidade de ver também, né? E aí seria um novo Eita, nós! A língua é um problema. Desdobramento de rotas passando pela América do Sul e território brasileiro, né? Depois disso, nós vamos ver um terminal, não. Primeiro é uma simulação e no final dessa simulação vai aparecer o protótipo.
e aí eu vou compartilhar com vocês o lugar que está sendo testado esse futuro equipamento, esse protótipo, né? Que é lá em Dubai. Então vamos começar aqui pelo Porto de Hamburgo. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar, porque é uma simulação muito rápida. Simulação não, uma filmagem muito rápida. Observem, vocês vão observar o equipamento que é responsável pela movimentação na faixa de cais, né? O Straddle Carrier. Inicialmente ele foi testado e implantado no Porto de Hamburgo e depois o sucesso dele acabou sendo transferido e utilizado em alguns períodos em Roterdã. E depois em Roterdã acabou sendo substituído pelas plataformas AVG, né? Mas é um equipamento que trouxe uma maior mobilidade e uma maior eficiência nas operações de carga e descarga de um navio porta-container. E outra coisa, observem também o trabalho do portainer, né? Aqui na Bay de Popa. Dessa filmagem aí, assim, a observação principal é as faixas de rolagem, né, do Straddle Carrier para evitar acidentes. Além disso, esses equipamentos eles estão dotados de sensores, né? Esses sensores lasers, se eles se cruzarem, dois equipamentos tiverem seus sensores lasers se cruzando, o equipamento se desliga e há a parada dele, né? Para evitar um acidente, um choque. Com certeza, esses sensores foram instalados porque no início dos testes e da operação desse equipamento deve ter acontecido vários acidentes, capotamentos e entre outros, né? Então aí a evolução tecnológica buscou através desses sensores dar maior segurança e agilidade nas operações ali na faixa de cais. Esses equipamentos ele tem uma grande facilidade para se movimentar e pegar e levar container para a faixa de cais e ao mesmo tempo a gente observa aqui na área ao lado, né, onde é o pré-stacking, a formação de pilhas de até 3 containers. E esses equipamentos é que são responsáveis pela formação dessas pilhas, né? E garante a maior agilidade no processo de carga e descarga do navio. Tranquilo, queridos? De boa? De boa? Ou não de boa? Boa, professor. De boa, Maravilha. professor, tranquilo. Boa, professor. O próximo aqui, Porto de Roterdã. Aliás, antes de fazer a passagem do filminho, eu vou tirar aqui o compartilhamento só para fazer um desenho no quadro branco e fazer um comentário. O comentário o advento da massificação do uso de containers, né, no comércio internacional
foi dado principalmente na década de 60 e aí começou a evolução dos padrões, né? Aí veio o padrão ASA, que é o American Standard Association, e veio o padrão ISO, né, que é o International Standard Association, que, por sinal, é o mais difundido no mundo. Esses padrões, ele acabou facilitando a área de engenharia naval a ter os navios adaptados inicialmente, né, os seus porões de carga adaptados para poder receber o container e, logo em seguida, projetos específicos de navio porta-container, né? Principalmente em meio para o final da década de 70. E, ao mesmo tempo, a evolução dos terminais, né? Antigamente, a gente tinha um terminal de carga geral, movimentava todo tipo de carga, seja ela sacaria, granel, carga solta, lingadas, carga containerizada, carga paletizada e por aí vai. E aí começa o advento dos terminais especializados e percebeu-se, né, no caso aí, o interesse pelo contentor, né? E nasce o terminal de container, meados da década de 70. Quando ele nasceu, ele já nasceu com uma concepção, aproveitando ideias que já eram difundidas na década de 60, ele apenas só deu uma melhorada. Então, nós tínhamos a faixa de cais e quadras colocadas em paralelo a essa faixa de cais. Então, aqui está o berço. E aqui está as quadras, né? Aí, a movimentação de containers, ela começou a crescer. E à medida que cresce, gargalos vão surgindo, problemas vão aparecendo nas operações. E um dos problemas era conflitos e demora para movimentações e, ao mesmo tempo, retrabalhos. E o retrabalho mais comum é aquele que a gente chama de remoção, né? Alguém pode me ajudar descrevendo o que seria uma remoção? Quando eu transfiro de uma quadra para outra, professor? Quando eu faço a transferência de uma quadra para outra, seria isso? Você está fazendo mexendo, né, num planejamento. Inicialmente, você fez um planejamento para estacionar o container num determinado local e daquele local ele ser embarcado no navio no futuro próximo. Se a gente for avaliar os custos de operação do terminal container, ele está relacionado à quantidade de movimentações que você faz no mesmo container. Por conta disso, o objetivo é você mexer ao menos com esse container. Vocês concordam? Sim, professor. Até no meu serviço, no transporte mesmo, a gente tenta evitar ao máximo essas remoções de container, tanto tirando de cima do caminhão para colocar na quadra, né, no pátio, ou do pátio do caminhão também se fica. Exato.
essa relação ela vai reduzir substancialmente os custos de movimentação dentro do terminal, tornando ele mais eficiente, mais ágil, mais rápido e, principalmente, mais lucrativo. Cada remoção que a gente faz no mesmo container, que é mudar a posição dele para poder movimentar um outro container, significa que eu estou gastando energia de um equipamento, né? Ou de vários equipamentos para fazer essa remoção. Então, se eu puder economizar essa energia, melhor será o custo de movimentação do terminal e mais lucrativo ele vai ser. E eu tive a oportunidade, quando eu estive em Roterdã, em 2015, né, para aquele curso de extensão em gestão portuária lá na Universidade Erasmus, de ter o contato não só com pessoas, mas também ter o contato vendo a área operacional, né? E nas conversas que a gente teve lá, uma das coisas que eu citava para ele, eu falava a grande dificuldade era o volume de carga que estava dentro dos terminais brasileiros. E aí, até eu lembro de ter tido essa conversa uma vez com a própria Marilda, né? Um terminal trabalhar acima da capacidade de movimentação dele. E quando ele faz isso, ele significa que ele está recebendo carga não planejada, fora de tempo do embarque dela, mas ele está privilegiando um cliente. Aí, na hora que ele privilegia o cliente, aquele cliente em específico, significa que ele vai causar um transtorno para outro cliente, não é, Marilda? Isso mesmo. Aí uma carga fica em atraso. Quanto tempo chegava a ficar em atraso, Marilda? Eu lembro que você chegou a comentar o tempo. Olha, professor, geralmente, se der esse problema, você tem que aguardar a transferência de navio. Então, depende se você vai achar um navio com rota que seja, vamos dizer assim, acessível para que você vai mandar sua carga. Então, demora um pouquinho, professor. Então, você não tem assim um valor médio, assim, mais ou menos, não precisa ser um valor exato. Quantos Geralmente, dias? de 10 a 15 dias. O que eu 10? vejo quando tem, assim, porque a gente tem muito problema de quando pede embarque, por falta de, ou o próprio armador faz transferência de navio sem autorização do cliente, aí acaba ele transferindo geralmente para 10 dias, 8, 10, 15 dias o navio. 10 a 15 dias. Eu já cheguei a ver casos, como eu comentei com ela, num período que esse atraso batia em média 30 dias, em alguns casos chegava até a passar de 30 dias. O que é esse transtorno? Imagina o transtorno para o exportador. Ele também precisa ser remunerado, né? E o terminal ele está trabalhando acima da capacidade de carga dele. Fala, meu anjo. Isso quando o armador não faz transferência de navio, depois ele faz transferência de ele fica reprogramando, né? Exato. E esse transtorno, em algumas situações, ele também é causado, inclusive, pela perda da localização do container no terminal. Teve um ex-aluno aqui, o Matheus, eu só não lembro do sobrenome dele. O Matheus, ele trabalhou durante muito tempo lá no... Putz, como é que é o nome daquele terminal que é vizinho a BTP? Ecoporto, né? Ecoporto, vizinho da BTP? Isso, Ecoporto.
Sim, professor. Sim, professor. Então é isso aí mesmo. Ele trabalhou durante muitos anos ali e ele citou em aula uma vez, né, uma situação que eles viveram. Tinha um container que tinha que ser embarcado num navio já definido, já estava planejado o embarque dele, porém, no dia do embarque, não se sabia onde estava o container. E começou-se a mexer nas pilhas, a averiguar, e não se achava. O navio teve atraso na sua saída, aí chegou num determinado limite lá, tanto a armadora quanto o terminal decidiram que o navio deveria sair e esse container seria reembarcado posteriormente num outro navio. E isso é um transtorno para o cliente, porque o cliente está esperando o embarque, a remuneração dele sai através da entrega da carga no destino, enquanto não tiver isso não ocorrer, ele não é remunerado. Segundo, vai saber o que pode ocorrer com a carga, pode ocorrer um estrago, alguma perda, uma deterioração. Então, é de acordo com a característica da carga. E aí o Matheus estava comentando que eles levaram algo em torno de quase 30 dias para achar o container no pátio do terminal. Depois de tantas remoções que eles fizeram, aí eles acharam o bendito do container. Agora, imagina para quanto foi o custo de movimentação daquele container. Porque eu fiquei gastando energia dos equipamentos, fiquei gastando hora homem para fazer aquela busca, né? E perdeu-se muito tempo. Então, esses transtornos, eles começaram a aparecer também nos países de primeiro mundo, lá na década de 70. Transtornos que a gente ainda vive nos dias de hoje. E aí, naquela época, começaram a se criar alguns padrões para evitar a perda e as chamadas remoções. E aí vem uma inovação, né? A inovação que foi proporcionada por um fabricante alemão de equipamento de movimentação, e aí em parceria com um terminal de containers do Porto de Hamburgo, eles fizeram o teste do protótipo e lançaram o equipamento, que é o Straddle Carrier. Então, aí eles começaram a pensar que a área do lado da faixa de cais, ela deveria ganhar um novo status. E aí eles mudaram o layout daquela região. Aí passaram a adotar um layout em colunas para permitir que o Straddle Carrier pudesse transitar formando e retirando o container. E essa região eles definiram como o pré-stacking do carregamento, carga e descarga do navio, né? Então isso foi uma grande inovação, né? Tanto no padrão de layout como também em termos de equipamento. Isso gerou uma grande eficiência de movimentação. O terminal ele ganhou agilidade, reduziu os tempos de movimentação, os erros caíram sensivelmente, e se os erros caíram, a quantidade de remoções caiu junto. E a alimentação do pré-stacking, ela é feita pelas quadras da retaguarda, né? E aí eu mantenho esse ciclo virtuoso sem conflito, dando agilidade ao processo. Isso foi em Hamburgo, aonde a gente viu a filmagem aqui. Aí o Porto de Roterdã, que até então tinha se destacado a nível mundial como
o maior movimentador de containers, inclusive sendo o maior movimentador de containers para os países da Europa, né? Ele era um concentrador natural, começou a perder espaço para o Porto de Hamburgo, porque o Porto de Hamburgo se tornou mais eficiente e mais barato. Então, exportadores, ao invés de optar em ir para a Holanda, começaram a optar em direcionar suas cargas para a Alemanha, para Hamburgo. Só que o holandês, ele não satisfeito, ele não parou no tempo, ele foi observar. A tecnologia está disponível e dá para observar. O holandês, ele não investiu imediatamente na área de pré-stacking semelhante a Hamburgo. A primeira coisa que o holandês fez foi, nas quadras deles, eles perceberam que essa região, sendo o pré-stacking, então eles mantiveram as quadras em paralelo à faixa de cais, como estava antes, porém, ele definiu que essas duas quadras eram utilizadas apenas para montagem de carga programada para a próxima atracação. Então, ele pegou o padrão do pré-stacking do alemão. E, no segundo momento, aí o holandês, com dinheiro, porque eles recuperaram parte do mercado deles, e recuperando parte do mercado deles, eles reinvestiram esse dinheiro e aí, efetivamente, eles começaram a trabalhar como Hamburgo. E aí eles definiram o Straddle Carrier como sendo o equipamento principal na movimentação da faixa de cais. E retornaram e voltaram a se tornar o maior concentrador de carga na Europa. Recuperou o posto de número 1 naquele período. Porém, o holandês ele percebeu que a inovação ela tem que ser constante. Esses equipamentos são equipamentos de grande porte, têm um custo de implantação elevado, então ele tem um prazo de depreciação bem longo, mais de 10 anos para a depreciação dele. Porém, quando atinge esse prazo, é o momento ideal para fazer a inovação tecnológica. E aí, a filmagem que nós vamos ver, que é o Euromax, né? O Euromax é lá em Roterdã, foi justamente o avanço na disposição das quadras. Então, o Euromax, inicialmente, ele absorveu a tecnologia alemã e aplicou no seu terminal. E, num segundo momento, quando ele fez uma reforma, ele começou a reformar região por região do porto dele, né? Ele tem vários berços de atracação, então ele foi segmentando, berço a berço. Aí ele inovou e mudou a disposição das quadras. Aí ele criou quadras em série à faixa de cais, nesse formato. Dentro das quadras, né? Aqui é quadra, quadra, quadra. Só que ele passou a chamar, em vez de quadra, para dar um nome bonito, ele passou a chamar isso aqui de faixa de rolagem. Então, isso aqui seria uma faixa de rolagem, substituindo o nome da quadra.
Dentro dessa faixa de rolagem, não existe trânsito de caminhão. Só existe o pórtico RTG. Então, eu tenho, no mínimo, 3 pórticos operando nessas quadras. E assim sucessivamente. O caminhão, ele acessa por aqui. O caminhão, ele não vai mais em direção à faixa de cais. E aqui na faixa de cais, ele inicialmente colocou as plataformas AVG para operar, né? Para fazer o carga e descarga no navio, levar e trazer container do portainer. E hoje, o mais moderno deles, que é o terminal Delta, né? Lá em Roterdã, ele não usa mais o AVG. Eles já estão trabalhando com portainer mais moderno. A diferença do portainer tradicional para o portainer mais moderno está no contrapeso, né? Os portainers tradicionalmente têm o seu contrapeso fixo. Então, o trolley de movimentação de container, ele fica limitado pela posição do contrapeso do portainer, que é fixo na traseira. E esse portainer que tem lá no terminal Delta, o lastro de carga, né, o contrapeso, o lastro de peso, perdão, que é o contrapeso, ele se movimenta. E na hora que ele se movimenta, ele permite que o trolley que transporta o container vá até o extremo oposto na traseira dele. E aí ele consegue jogar o container diretamente na faixa de rolagem aonde está o RTG. E o RTG termina o trabalho dele, né? De colocar na pilha, na faixa de rolagem. Então, essa inovação ela começou no terminal Euromax. E aí permitiu uma maior movimentação de carga dentro do terminal. E com essa maior movimentação, os custos de movimentação do Euromax caíram drasticamente, permitindo a movimentação, a maior aquisição de novos clientes e uma maior lucratividade para a autoridade portuária de Roterdã. Tá? Então, nós vamos ver agora essa evolução do Euromax. Deixa eu compartilhar a tela, né? Eu já ia esquecer. Aí nós estamos vendo as plataformas AVG. Agora eu queria que vocês observassem, né, a área da retaguarda. Os portainers eles estão em série. Aqui está o final do portainer, aqui à direita. E aqui os RTGs em série a esse portainer. Esse espaço aqui é o espaço de trânsito da plataforma AVG, levando e trazendo container da faixa de cais, né? E aí a gente observa que cada faixa de rolagem, ela tem no mínimo, nós vamos observar, 3 portainers para fazer o movimento dentro da faixa.
Deixa eu voltar só um pouquinho, voltar ao quadro. Não, não era isso que eu queria, meu Deus do céu. Eu errei aqui no botão. Aqui. A parada era aqui que eu queria dar para a gente ver por um ângulo, né? As várias faixas de rolagem no berço de atracação. E vendo essas faixas de rolagem, a quantidade de RTGs disposto em cada uma delas, permitindo a movimentação fase por fase dentro da faixa de rolagem. Uma outra coisa que essa imagem aqui também passa para a gente é com relação à quantidade, né? Quando a gente observa aí, a pergunta é: a quadra está cheia ou está vazia? A faixa de rolagem. O que vocês acham? Tô vazia. Está vazio. Agora, o vazio aqui é pelo formato de operação que Roterdã assumiu, né? O Porto de Roterdã, na época que eu tive lá, eu questionei um pouco isso e ele me fez enxergar a importância dos terminais de zona secundária, né? Aqueles que ficam fora da área portuária, né? Na visão deles, os terminais de zona primária dentro do porto, eles têm a única e exclusiva função de movimentar carga. Então, no entendimento deles, não se deve deixar acumular volumes de container dentro do terminal, que é para não causar erros, seja no carregamento do navio, seja na retirada de carga do terminal. Então, lá, um container, ele acessa o terminal para ser carregado no navio com, no máximo, 24 horas de antecedência. Então, esse container, ele está num terminal de zona secundária, próximo ao terminal de zona primária, e quando é confirmado a atracação do navio, esse container é enviado para a zona primária. E vice-versa. O container que foi descarregado, ele também fica no máximo na quadra 24 horas. Ou ele é retirado diretamente pelo cliente, ou ele é enviado para esse terminal de zona secundária. E aí, a área primária de movimentação de carga e descarga de navio não consegue formar grandes quantidades, porque ela está sempre em movimento, né? Agora, não é proibido fazer acúmulo. Nós vamos ver que Singapura, por exemplo, ela tem uma outra característica. E aí, lá na frente, a gente faz o comentário.
outro detalhe também a se comentar aí, né? Nesse período aí, na instalação do novo layout de quadras, a instalação dos novos RTGs e das plataformas AVGs, esses dois equipamentos, eles já eram operados remotamente. Então, já tinham sido adquiridos tanto RTG e AVG para operação remota. Nós tivemos a oportunidade de ver a sala de operações, né, onde estavam os operadores comandando os equipamentos na mesa. O Portainer não. O Portainer ainda era operado por um operador no local, né? Mas hoje eles já estão, né, trabalhando com, inclusive, o Portainer operado remotamente. Já estão fazendo as mudanças e instalando as mesas para operação remota. Um detalhe, houve uma redução drástica na quantidade de acidentes relacionadas principalmente à mão de obra de estiva, mas não se eliminou a mão de obra de estiva. E aí, trocando figurinha com eles em 2015, especificamente falando no caso da carga containerizada, a mão de obra de estiva, ela é ainda muito utilizada, principalmente para a colocação das castanhas, né? E daqueles, como é que é o nome? Aqueles varão, né? Que fazem que prendem no convés as colunas de container, né? Mas outra parte de trabalho de estivagem já foi eliminado e dando maior segurança na movimentação. E um detalhe muito interessante, né, que a gente observa, na própria faixa de cais, a gente não vê grandes quantidades de pessoas e veículos, a gente vê uma área livre, né? E aí a gente imagina assim, bom, eles investiram em automação, mandou embora um monte de gente, reduziu a área operacional. Essa seria a ideia logo de cara, que inclusive eu, na época que eu estive lá, foi uma das perguntas que o grupo fez para o pessoal que estava trabalhando com a gente. Pergunto eu para vocês, vocês acham que reduziu a mão de obra? O que vocês acham? Um pouco. Oi? Um pouco sim, mas não a maioria. E se eu falar que não? Que foi ao contrário? Porque foi a resposta que ele deu para mim. Porque eu também fiz o mesmo questionamento. E ele falou, pelo contrário, cara, nós tivemos que contratar um outro tipo de mão de obra. Quem será esse outro tipo de mão de obra? Quem será esse tipo de Mas mão de obra? técnicos, no caso, de automação? Exatamente. Eu tive que contratar, no caso eles lá, né? Tiveram que contratar grande quantidade de engenheiros na área de automação, analistas para poder lidar com essa nova tecnologia e pessoas que trabalham fazendo planejamento de operação para poder antecipar, fazendo um planejamento operacional para apenas programar o sistema, né? Então, significa dizer para vocês que lá eles fazem simulação para todas as operações. Qualquer operação que eles vão fazer, não importa qual seja a operação, é feita uma análise
e um planejamento operacional dentro do ambiente de um software de simulação. Então, eu preciso ter pessoal qualificado, analistas, para poder gerar essa informação, analisar essa informação e depois programar essa informação. E tudo isso feito num curto espaço de tempo. Isso não pode demorar, isso tem que ser horas. Então, significa que houve um grande investimento feito em conjunto com a automação na contratação de mão de obra especializada. Se eles gastaram dinheiro com a implantação dos equipamentos, eles aumentaram a folha de pagamento deles, porque eles foram obrigados a contratar mão de obra mais qualificada, pagando mais para esse pessoal. E, ao mesmo tempo, para vários, ele até comentou, para vários que não tinha especialização, esse pessoal ele teve um tempo para estudar. Então, eles pagaram faculdades e cursos de extensão para esse pessoal que não tinha qualificação. Então, eles gastaram dinheiro. Mas lá atrás, eu disse que o terminal é altamente lucrativo. Como é que ele ganha dinheiro, então? O que aconteceu para ele ganhar tanto dinheiro assim e se tornar uma referência? O que será que aconteceu? Hein, queridos? O que será que aconteceu? Eles gastaram mais dinheiro e eu estou dizendo que eles recuperaram o posto deles e continuam sendo lucrativos. O que será que aconteceu? Ninguém tem ideia? Hein, queridos? Aonde o terminal ganhou dinheiro com esse alto investimento? Com investidores? Não, investidor é para investir e colocar dinheiro. Só que ele tem que fazer uma promessa para o investidor, falar, ó, se você me emprestar o dinheiro aqui para investir nisso aqui, nós vamos dar um retorno, você vai ganhar dinheiro lá na frente. Mas ele fez essa promessa de ganhar o dinheiro lá na frente, ganhando no quê? Pode falar, Adriano. No MPH. MPH. No MPH. Com certeza, ele aumentou a quantidade de movimentações dele, exatamente. Na hora que aumentou a quantidade de movimentações bruscamente, o dinheiro apareceu, o dinheiro do lucro. Então, o investimento feito na aquisição de tecnologia, de mão de obra qualificada, teve um retorno. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir em Roterdã, como eu tive em 2015, para estudar lá, mesmo que seja um curto espaço de tempo, vocês vão perceber várias coisas que eu vi, principalmente indo na área portuária. Quando eu cheguei no terminal Delta, você olha para a área operacional, você vê pouca gente trabalhando na área, como a gente viu nesse filminho do Euromax. Mas quando você entra no prédio, quando você entra no prédio, você começa a ver a quantidade de pessoas envolvidas no processo do terminal. Todas eles estão concentradas ali dentro, que a maior parte
do terminal, ele está envolvido com planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Na visão deles, aquele grupo de pessoas, aquela quantidade de pessoas ali dentro é estratégica para ele. É uma mão de obra altamente qualificada. Então, o investimento na visão deles valeu. E se a gente for observar, é prático, né? Porque eles são altamente lucrativos na movimentação deles. Agora nós vamos ver Singapura. Tem dois, na verdade tem três. Então vamos começar aqui por um, cada um tem uma informação, vamos ver os três. Aqui vai falar mais as características do país. Só voltar um pouquinho, só para a gente ver a ilha, né? Então, o complexo portuário, vocês estão vendo que ele está numa região que é um pouquinho mais protegida, né? Olhando aqui pela imagem, seria a parte baixa da imagem, onde está o complexo portuário de Singapura. Singapura é uma cidade-estado, né? E ela já é uma cidade-estado milenar, né? Que já, desde a história do Império Chinês, já se retrata Singapura como um local de transações comerciais. Então, lá no passado, existe até assim um certo, vamos colocar assim, não vou colocar como erro, mas uma dupla interpretação, né? Aquilo que a gente chamava de pirata e corsário, lá no passado, né? Principalmente corsário, eram comerciantes que buscavam portos, cidades portuárias, aonde houvesse livre transação comercial e o pagamento mínimo de taxas sobre esse comércio. Isso quando não era nada, né? Então, várias cidades se desenvolveram propondo esse modelo. Singapura foi um caso, né? Singapura está numa ilha na costa sudeste asiática. Muitos comerciantes traziam seus produtos do continente, fugindo de taxações que eram cobradas no continente. E aí comercializavam eles lá na ilha. E aí os corsários, que também eram comerciantes, vinham nesses portos e a única coisa que eles pagavam era uma taxa de atracação. E faziam os seus negócios, todo mundo ficava feliz e o comércio se desenvolveu. Então, isso é algo que já ocorre de forma milenar. E num determinado momento, século XIX e século XX, a cidade-estado ela cresceu e com o desenvolvimento do comércio internacional, principalmente dado após a Segunda Guerra Mundial, Singapura passou a investir mais ainda na área comercial e investiu em infraestrutura portuária
investiu bastante em sistemas financeiros, né, bancos, para propiciar esse comércio. Ele hoje não é considerado o maior porto em movimentação na costa sudeste asiática, acho que perdeu o posto para Xangai, né? Mas ele continua tendo a sua importância. Singapura é um concentrador de cargas da China, da Índia, do Paquistão, do Vietnã, do Japão e Estados Unidos, principalmente. E faz movimentação de carga para esses diversos países, prestando um serviço, né? Assim como a Holanda faz, como sendo concentrador lá na Europa, prestando serviço de movimentação de carga para diversos países europeus, né? E Singapura, por ser limitado em termos de área física, né, e tendo o seu porto restrito a essa parte baixa, ele teve que buscar a maior ocupação dessa região para efetivamente continuar sendo um grande concentrador de cargas. Então, nós vamos perceber que nas filmagens vai mostrar grande concentração de carga. O grande, porém, é que eles não trabalham no nível de 100%, que é justamente para evitar os conflitos e, principalmente, as chamadas remoções. O Brasil pouco movimenta ali, né? A gente vê que a taxa de operação por destino, o Brasil representa 0,4. Mas é porque o Brasil não trabalha com muitos produtos de alto valor agregado, que é o que mais é movimentado em Singapura, né? O Brasil trabalha com muita carga de baixo valor agregado. Então, vamos pegar aqui o segundo agora. Esse filme em específico, ele vai retratar todo o investimento de automação que foi feito nos terminais de Singapura, desde do gate de entrada, né, que vocês viram que é um gate único, o acesso é único, o veículo ele não para, né? O veículo é feita a triagem dele em movimento. E depois mostrando, né, principalmente a operação do RTG, a automação dele.
um detalhe aqui, né? Aqui está mostrando o acesso remoto de um operador, né? A mesa dele, ele trabalha com 4 equipamentos, só que ele não trabalha com os 4 ao mesmo tempo. Então, a mesa, ela bloqueia. Quando ele começa a operar com um, os outros 3 estão travados. Nós vimos aqui um pouquinho antes, né? Só vou retornar um pouquinho. Aqui. Aqui ele tem posicionado o scanner e também equipamentos de leitura laser, que é para, além de fazer a verificação da carga, também orienta o motorista do veículo aonde ele deve ir. E aí, um pouquinho mais para frente aqui, onde a gente parou inicialmente, é o poste de indicação para o motorista aonde ele deve parar com exatidão. Então, quando ele atingir o valor 0, aí o motorista para e ele está no ponto certo. Você tinha que estar aqui. O vento estava muito forte. O vento estava muito forte, o vento. O vento estava tão forte, que eu tomei um susto que era um furacão. É por isso que eu perguntei para minha mãe: mãe, aqui de perto tem praia? Porque os ventos, quando tem furacão, os ventos vão muito forte. E estava muito forte mesmo. Calma, coração, calma. Verdade, eu tava tudo normal. Mas antes era porque tava. Eu tava fazendo uma coisa importante. Aí quando eu tava fazendo, as
Então, esse aqui ele veio com a proposta só para mostrar a evolução tecnológica que trouxe para Singapura e a manutenção do espaço dele como um grande concentrador na costa sudeste asiática. Nesse terceiro, ele vai demonstrar principalmente as operações que ocorrem na faixa de cais. Um detalhe a se destacar aqui, vocês vão perceber que esse filme ele é relativamente, vamos colocar, já um pouco defasado, porque boa parte não, uma pequena parte, porque isso está sendo feito gradativo. Eles estão eliminando, assim como Roterdã eliminou o tráfego de seja caminhão ou aqueles veículos que a gente chama de tractor, né, na faixa de cais, e substituindo por plataformas. Mas boa parte ainda permanece utilizando o caminhão e o tractor para movimentação interna. Mas independente disso, vocês vão observar, aqui não dá para ver muito porque está no escuro, mas vai observar que por berço existe a definição de espaço das quadras de retaguarda para operar por berço.
Bom, deu para perceber que Singapura ele tem uma semelhança muito grande com a nossa cidade, né? A nossa região. Espaço e aproveitamento desse espaço. E, principalmente, como controlar o trânsito de forma que o trânsito de carga não interfira no cotidiano da cidade e vice-versa. O cotidiano da cidade não atrapalhe as operações portuárias, né? Lá eles conseguiram esse avanço, tanto conseguiram que continuam tendo um grande destaque no comércio internacional, né? E, além disso, a gente teve a oportunidade de ver no segundo videozinho, né? O PIB per capita de Singapura, que é um dos mais altos do mundo, né? Significa que tem uma alta distribuição de renda, o que permite que toda a sociedade de Singapura tenha um desenvolvimento pleno, né? Então, Singapura também é uma fonte de informações muito interessante e muito grande para a gente trazer para a nossa cidade, que tem características semelhantes a deles lá, para lidar com os nossos problemas da melhor forma possível e obtendo os melhores resultados possíveis. Queridos, eu estou vendo aqui a nossa hora, né? Está batendo aí no limite. Esse finalzinho, antes de encerrar, deixar aí disponível, se alguém quiser utilizar, fazer algum comentário, alguma coisa, por gentileza, fica à vontade. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo certo, Tranquilo, professor. Maravilha, então. Queridos e queridas, eu me despeço de vocês aí, desejando a todos uma boa noite, uma boa aula depois do intervalo, e até segunda-feira da semana que vem. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus. Até mais, queridos. Tchau, professor. Boa noite, mestre. Boa noite, professor. Valeu, queridos. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, meu anjo. Fica com Deus. Bom descanso.